Porque se eu tivesse que dar um tema, seria o grande amor de Deus. E falando de discipulado, né, muitos de nós temos aprendido a discipular, temos aprendido como ser discípulo, porque não tem como discipular se antes você não for um discípulo de Jesus. Né? Nós entregamos a nossa vida para o Senhor e Deus tem um propósito para cada um de nós. E talvez alguém fale assim, mas por que fica falando de discipulado, sempre falando? Né? A gente já ouviu, já entendeu que é para ganhar vidas, que é para cuidar de vidas, para formar elas discípulos. Mas o nosso pastor Carlos Alberto, alguém perguntou para ele, por que o pastor só fala de novo nascimento, de arrependimento, né? Sempre as mesmas mensagens, fala de qualquer personagem, mas no final, a palavra no meio, no final, sempre é sobre a obra da cruz, sobre novo nascimento, sobre arrependimento, sobre discipulado. E ele disse que eu vou repetir, até que isso se cumpra na sua vida. Ou seja, nós que estamos aqui como igreja, nós precisamos todos os dias. E tudo que tem vindo para nós, né, que nós temos aprendido de púlpito, na célula, no trilho de treinamento, parece que ainda é muito pouco. É pouco, porque se o Evangelho tem poder, se o ID de Jesus tem poder, se eu e você entregamos a vida para Jesus, estamos aqui entendendo que tem um propósito de Deus em nós e através de nós, para que esse reino de Deus seja estabelecido nesta terra e sejam alcançadas muitas almas, por que parar de falar? Se ainda tem muitas almas perdidas, se ainda tem muitas pessoas precisando ouvir falar de Jesus. E digo mais, nós estamos aqui como igreja, e a palavra que tem vindo a nós, é para mim, é para você, independente de título, independente de tempo de igreja, independente de qualquer coisa. O Senhor tem uma palavra nova, renovada, revelada para cada um de nós. E nesta noite eu quero compartilhar isso com vocês, porque Jesus, quando ele ensinava, quando ele ficou o tempo que ele ficou com os discípulos e com aquela multidão que ele ensinava, ele tinha um propósito em tudo aquilo. O propósito dele era buscar e salvar, como está em Lucas 19:10, que diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mateus 18:11 diz, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. E quero que você abra a Bíblia agora, em Lucas 15, esta é a palavra que nós vamos estar compartilhando nesta noite. Lucas 15. Aqui em Lucas 15, ele vai falar de histórias. São 3 parábolas, né? E parábola, para quem não sabe, né? Por que até na época eles perguntavam por que Jesus fala em parábola? Por que ele não fala? Mas Jesus tinha estratégias. E a parábola que Jesus ensinava para aqueles discípulos, se eles não aprenderam, alguns deles, nós temos aprendido. Esse era o propósito de Deus. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque aquela palavra, aqueles ensinos nos alcançou. E nós só precisamos agora praticar esses ensinos. Então, parábola são histórias que Jesus falava comparando a realidade da época. Então, ele pegava uma coisa natural com uma verdade espiritual. Isso é sempre visto nessas parábolas que quando Jesus ensinava, ele pegava no ponto das pessoas. Nós não somos da mesma época. Mas muito daqueles ensinos, só muda o endereço, só muda a cidade, só muda os anos. É a mesma palavra. E ainda quando você lê, quando você medita, ela se revela para você. Talvez nem se revelou para alguns deles, mas para nós se revela, se nós buscarmos atentamente a palavra. Então, ele ensinava desta forma. Então vamos ler aqui Lucas capítulo 15. Se o pessoal puder colocar lá. Diz assim: todos os publicanos e pecadores
estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam se arrepender. Continuando, ele diz assim: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus. Guardem essa palavra: a alegria dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuando mais uma parábola do filho perdido, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou nem digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E eles responderam: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor, obrigada pela tua palavra, Pai. Obrigada porque a tua palavra,
ela nos traz revelação do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade, do teu cuidado para cada um de nós. Eu te peço, ó Deus, que agora o Senhor venha sobre nós derramar mais e mais da tua graça, da tua unção, de revelação do alto. Pai, nós desfazemos de nós agora toda distração, tudo que não provém do Senhor, e abrimos nosso coração para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se nós olharmos atentamente para essas parábolas, tem muita coisa em comum. Cada uma delas tem uma diferença de ambiente, de atitudes, mas todas têm o mesmo sentido. Jesus aqui, ele estava sendo intencional. Vocês viram que lá no começo, fala que ele falava diante de publicanos, diante de pecadores, diante de pessoas que estavam ali só para criticar Jesus. Fariseus, religiosos. E quando ele fala aqui da ovelha perdida, era porque tinha uma plateia de homens ali. Homens que cuidavam de ovelhas. Não sei você se já cuidou de uma ovelhinha. Eu nunca nem vi uma ovelha assim, bem real de perto, né? Mas Jesus, lá na época de Jesus, tinha muitos cuidadores de ovelhas, pastores. Então Jesus estava sendo intencional. Mas como a palavra é espiritual, vai se identificando aí. Ele falava para aqueles homens que eram cuidadores de ovelhas. E estes homens sabiam o que era perder uma ovelha. Eles sabiam. Jesus também fala da dracma. Sabe por quê? Porque tinha mulheres ali. Lembra que lá na época, aquelas mulheres, muitas das mulheres, elas não eram valorizadas, elas não tinham voz, não podia ficar se comunicando com alguns homens. Mas ele sabia que ali tinha mulheres. Olha que Jesus detalhista, tremendo, poderoso, que alcança corações. E aquelas mulheres que estavam ali, elas estavam ouvindo falar de algo que era a realidade delas. Elas sabiam que era perder uma dracma. Uma dracma naquela época era uma moeda de muito valor para elas. E elas sabiam que era perder aquela dracma. E quando ele fala de um filho que se perdeu, porque ele tinha famílias. Tinha famílias e tinha pai. E um pai sabe o que é perder um filho. Então Jesus, de alguma forma, esse texto fala de assuntos que eles entendiam. E nós? Quem já entendeu essa palavra? Quem já entendeu essa palavra? Quem já entendeu essa palavra lendo aqui? Muitos ainda, vocês que estão dizendo. Então vamos lá. Então o texto ele fala de 3 perdidos. Como hoje. Eu não sei você, se você já foi um perdido ou não, eu já fui. E se bobear eu me perco e eu tenho que estar toda hora, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, esteja aqui comigo para que eu não me perca. E são N situações que fazem nós nos perder. Quando eu falei no início que nós estamos como igreja ouvindo ensinamentos, Jesus fazia isso. E no meio lembra da palavra que foi ministrada aqui, era uma multidão e ali tinha discípulos. Muitos daqueles discípulos estavam no meio da multidão. E tinha uma diferença entre multidão e ser discípulo. Aqui tem uma multidão de gente. Todo mundo se diz que é discípulo de Jesus. E você e eu estamos aqui porque Deus nos alcançou. Ele foi o nosso pastor. Ele foi o nosso pai, que nos abraçou quando a gente se arrependeu. Ele foi o Deus que trouxe para nós a sua palavra para clarear onde estava escuro, para achar alguma coisa que se perdeu. Então é para nós essa palavra, para que a gente melhore, para que a gente seja verdadeiros discípulos de Jesus. Nós precisamos ouvir, entender, para ir então praticar.
para que esse número cresça cada culto, a cada domingo, não de números, mas de pessoas que são discípulos de Cristo. E não é fácil ser discípulo. Ninguém chega aqui, eu já sou discípulo e já estou agindo como discípulo de Jesus. Não, todos nós estamos em aperfeiçoamento. Existe uma luta travada, existem batalhas, existem guerras espirituais, muitos até desistem. Mas nós estamos aqui porque queremos ser discípulos de Jesus. E Ele vai nos ajudar, tem nos ajudado. Também tem uma ministração, até no trilho nós temos, sobre os estágios da vida cristã, lembram? O estágio da vida cristã, até o Jô teve uma ministração que ele falou sobre filhinhos, jovens e pais. Né? Você nasce na vida cristã, tem que nascer de novo, entrego a vida para Jesus, nasci aqui na família de Deus. Ainda sou filhinho, ainda vou ter que tomar mamadeira, ainda vou ter que, né? E quando vai chegando uma fase, vai engatinhando. Já viu aquelas crianças que a mãe está lavando louça, a criança saiu engatinhando, quando viu, cadê a criança? Corre atrás, traz de novo. Essas são as fases que nós passamos como pessoas cristãs. Depois já ficamos jovens, ficamos aqueles jovens rebeldes. Depois ficamos adultos, damos uma descansada. Agora já aprendi tudo, vou cruzar meus braços. Não vou fazer mais nada. Mas Deus quer nos alertar hoje que precisamos estar atentos à palavra que Ele quer nos ensinar. Então olha o que nós podemos aprender. A ovelha que fala, né, que ele dizendo ali que se uma ovelha sair, se perder, qual é o pastor que não vai atrás dessa ovelha? Agora vamos trazer para a nossa realidade. Essa ovelha animalzinho lá, tudo indica que a ovelha animalzinho, ela é ingênua. Vocês já perceberam como que é um rebanho de ovelhas? O rebanho tem várias ovelhinhas, as que nascem já estão ali agrupadas naquele grupo de ovelhas, e elas começam a andar todas juntas. E aí o pastor começa a vir aqui, com um cajado na mão, e traz aquela que vai gatinhando, ainda que não sabe andar direito. As outras já sabem o caminho, já seguem umas às outras. Mas tem uns que e o pastor vai com o cajado, sabe? E vai trazendo, e vai ensinando. Às vezes precisa dar uma cajadada nas pernas. No meu caso, literalmente, levei uma que quebrou meu joelho. E aí, essa ovelha, ela é ingênua. Trazendo para a nossa realidade, nós quando chegamos no reino de Deus, a gente chega como essa ovelhinha, ingênua, não entendemos muita coisa. O que o pastor está falando lá de algo que eu não estou entendendo? Daí você tem um discipulador, você tem um pastor que vai te ajudar. Um dia nós também fomos essa ovelhinha ingênua, esse filhinho que não entendia muitas coisas, e por alguma distração, por alguma influência, sabe quando a pessoa ela tem dificuldade de mudanças de hábitos? Para qualquer mudança de hábito, inclusive na vida cristã, a gente vem para a igreja, tem que mudar alguns hábitos, para ficar parecido com o rebanho, para andar junto, tem que mudar. E às vezes tem uma dificuldade, daí o colega, né, fala assim: ei, por que você não veio no bar essa semana para a gente beber? Por que não veio no baile? Por que você não está mais usando droga, e isso e aquilo? E a ovelhinha lá ingênua ainda está sob o cuidado de alguém. De repente, quando você olha, cadê aquela ovelhinha? E Jesus falou: qual é o pastor que não dá valor para essa ovelha que já faz parte de um rebanho? Qual é o líder de célula? Qual é o pastor? Qual é o membro de um grupo, de uma igreja, que não olha e vê que aquela pessoa ainda está em processo, está recém-chegado, e nunca ouviu falar de Jesus, nunca leu a Bíblia, precisa de ajuda. E de repente aquela ovelhinha, ela se perde, ela se distrai, e a gente não vai atrás. Jesus ele está afirmando qual é o pastor que deixa essa ovelhinha ir embora e não vai buscar. Às vezes a gente diz assim:
decidiu voltar de novo. Mas a gente sequer se deu o trabalho de cuidar, de tirar os carrapichos, sabe? Aqui quando ele fala, olha o que ele diz ali, ó. Ele pega a ovelhinha, coloca nos ombros. Ovelha, quando sai do rebanho, ela se machuca, ela fica com feridas, tem que voltar, tem que colocar óleo, tem que limpar, tem que tirar os carrapichos, dá trabalho. Mas Jesus, ele crê, ele fala, porque é isso que é a realidade da vida espiritual. Qual o pastor, qual a pessoa que não vai atrás? E a ovelha, essa ovelhinha depois, na hora parece que não, mas depois ela vem ainda toda teimosa querendo voltar, mas aí você pega, você abraça, você traz. É necessário ir atrás da ovelha perdida. Um dia ela vai te agradecer. Talvez na hora ela fique brava, por que foi me buscar? Eu queria ficar lá, naquele escuro, naquelas trevas. Mas se você orou, se você jejuou por aquela ovelha, ela vai vir e o Senhor vai se apresentar através da nossa vida. E aquela ovelha vai entender, eu não posso sair daqui. Mas Jesus, Ele crê, acredita que nós não vamos permitir que uma ovelha se afaste, uma ovelha ingênua, uma ovelha que ainda está em processo de aprendizado. Nós precisamos fazer o nosso papel, já que dizemos que somos discípulos, que assumimos o ID de Jesus. E esse ID tem poder, esse evangelho tem poder. Impossível que você vá, que nós vá atrás de alguém que ainda está em processo de aprendizado, que ainda não entendeu, que a gente não deu uma palavra e aquela pessoa volte com você. E aí Jesus não está cobrando e dizendo que tem que ser perfeito, que tem que ser assim. Ele está dando um exemplo e trazendo para a nossa realidade também, que é assim. E ele também fala da dracma, essa dracma que está perdida, aí dentro de casa. Dentro de casa aquela mulher perdeu a dracma. Gente, não era só uma dracma. Talvez se perde aí, nem existe mais, né? 5, 10 centavos, 50 centavos, se perdeu, nem se importa. Gente, não era uma simples moeda, era uma dracma. Sabe o que era uma dracma? Talvez muitos não saibam o que era uma dracma. A dracma, ela era uma moeda, ela tinha uma representatividade na vida de uma mulher. Ela era uma dracma que a mulher recebia, por exemplo, as que iam casar, as noivas, elas recebiam como se fosse um dote. Tinha o dote, alguns estudiosos dizem que é como se fosse um dote que elas recebiam do pai antes de casar, para ajudar ela no casamento dela. Mas ela também ganhava do noivo a dracmas. Eram 10 dracmas. 10 dracmas, isso é verdade nas pesquisas, quando você vê ali é possível ver. Eu até já parece que vi em algum lugar algo parecido. É como se fosse um lenço com 10 moedas, sabe? E ela perdeu uma moeda dali. Aquilo ali representava, ela tem um noivo. Aquilo ali representava, quando nós vamos casar, uma aliança no nosso dedo. Deus tem uma aliança conosco. Então, se nós temos todas as dracmas, nós não podemos perder uma dracma. Nós não podemos deixar escapar, nós não podemos perder em meio às lutas, em meio à escuridão, em meio às trevas. E sabe aonde que estava esta dracma? Dentro de casa. Dentro da igreja. Perdeu a dracma. Mas ela ficou inconformada, porque como que pode eu perder? Aonde será que caiu? Aí o que ela faz? Jesus fala que ela, aí isso também Jesus entende que é para acontecer, porque aquelas mulheres que tinham essas dracmas, talvez se diga assim, mas eu nunca tive dracma, eu não vou correr atrás de dracma. Aquelas mulheres, Jesus falava, porque para elas, a dracma tinha muito valor. E elas não podiam perder, porque elas tinham que unir as 10. Não podia ficar, o rebanho lá tinha 99, não podia ficar 99, tinha que voltar para completar 100. E agora tinha 10 dracmas, perdeu uma. Não, eu vou procurar.
E Jesus acredita que se eu e você temos algo de muito valor, que Ele nos deu, e que nós temos a prova disso, como uma aliança, que a gente vai renovando com Deus, a nossa aliança com Ele, através do sangue de Cristo derramado na cruz, nós temos isso dentro de nós. E a gente se alegra, e a gente lê a Bíblia, e a gente ora, e a gente serve, e a gente faz tantas coisas no reino de Deus, e de repente vem uma luta, de repente vem um problema, de repente vem uma dificuldade, e aí não me deixa ler a Bíblia, e eu já não sei mais cantar, não consigo cantar por causa da luta, e Deus, Jesus, através dessa parábola, ele acredita em nós. E aí ele mostra para nós como uma mulher, perdendo uma dessa dracma, ela não vai lá procurar. Claro que ela vai procurar. Ele está dizendo para mim e para você: aonde está a tua dracma? Onde está a dracma que perdeu, que está num desânimo, ou que está faltando esperança, talvez, dentro da igreja? E aí ele fala para aquelas pessoas que essa dracma só vai ser achada se acender uma candeia. O que era uma candeia? Né? Um lampião. Aí coloca óleo dentro daquele vasilhame para trazer a luz, para então ir lá. Para nós é tão fácil acender uma luz, né? Aperta a tecla, a luz acende. Mas é tão difícil ler a Bíblia, não é? Ou é só eu que luto de manhã cedo, acordar? Ai, a primeira coisa que tem que fazer é ler a Bíblia. É fácil, muito fácil, é só acender a luz. É difícil. Mas quando nós olhamos para a palavra, entendemos que nós temos a palavra. Essa palavra, ela vai clarear o nosso caminho. Ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Ela vai nos ajudar. Nós aqui já devíamos entender que nós temos a palavra. O que nós temos aprendido? Eu aprendi isso, a orar a palavra, a ler com base na palavra, a falar com as pessoas com base na palavra. Já experimentou você fazer uma devocional de manhã cedo, sentir a presença do Senhor, tomar posse daquela palavra, e quando você sai, a primeira pessoa que você encontra está com uma situação, e você ainda não venceu o problema, mas você está cheio de esperança, você está cheio de alegria. O que você vai fazer? Jesus vai dizer assim: é normal que você que sabe onde está a luz, que clareia tudo e que traz esperança, Jesus fala, é bem provável que você vá falar para essa pessoa quem sou eu. É isso que Ele espera de nós, quando Ele ensina, quando Ele fala. E do filho? Esse filho já conhecia o pai, morava numa casa, tinha o pai, tinha as bênçãos do pai. Aqui na questão, voltando aqui na dracma, quando ele fala que a mulher precisa acender a luz, precisa varrer, precisa buscar atentamente até achar. Ela estava lá na casa dela sozinha, procurando, e muitos de nós, muitas das vezes, nós estamos assim, e nós precisamos estar atentos. Quando fala de atentamente, é estar atento à palavra. Não que você vai chamar todo mundo lá para fazer uma faxina. Ela não chamou ninguém. Pô, Tânia, mas nesse caso de discipulado, não é meu líder que tem que orar para mim, não é meu pastor que tem que orar comigo e declarar a palavra para que eu seja liberta, para que eu seja curada. Não é o líder que precisa me trazer uma luz. Não. É a palavra, senão Jesus não dizia tão claro aqui que ela pegou, ela foi, acendeu a luz, varreu a casa e procurou atentamente. Não fique preocupado se nessa hora você que já entende, que já está no nosso meio, que tem ouvido a palavra sempre. Isso aqui Jesus não está falando para quem nunca leu a Bíblia.
Ele está falando para aqueles que já leem, já têm conhecimento, já tem pelo menos uma exemplar em casa, pelo menos uma. E se não tem agora, tem no celular, tem no YouTube. Ninguém hoje pode falar: eu não sei essa Bíblia, eu não sei o que está escrito nessa Bíblia. Nenhum de nós pode falar isso. E agora indo para o filho. O filho conhece o pai, o filho mora na casa do pai, o filho sabe que tem uma herança para ele, o filho sabe que ele pode usufruir de tudo que está ali, mas ele, não sei porquê, insatisfeito, né? Quem sabe curioso, né? Eu nasci em berço evangélico, nunca tinha experimentado o mundo. Lá um dia deu uma curiosidade, eu decidi ir. E sabe o que aconteceu? Me deixaram ir. Pensaram assim: ela conhece o evangelho, ela sabe tudo, não vai se perder. Tem horas que é preciso deixar ir. Porque esse filho, quando ele sai, e o pai, vocês viram que o pai, olha como Jesus é, né? O ensino que ele trouxe. O pai não ficou desesperado. O pai não disse assim: se você for, eu vou morrer. Como muitas, mas meu filho, ele vai, se ele for, vão matar ele, e ele vai se perder, e ele vai para a cadeia. E Jesus não, ele diz que o pai simplesmente, pensa você, pai, filho pedia a herança, pedia a parte dele, para ir, e sem destino, e você sabendo que pode correr esse risco dele perder tudo lá. Não é que Jesus falou que o pai deixou, deu para ele, ele foi, gastou tudo, perdeu tudo. E é tão pesado aqui, né, que quando o outro vai falar, o outro ouviu falar, gastou tudo lá, o dinheiro lá, eu soube que ele estava até com prostitutas, gastou todo o dinheiro em coisas que não é pão, que não devia ter feito isso. Mas o pai disse: olha, ele voltou arrependido. E Deus, o Pai, nosso Pai, Ele sabe quando nós estamos arrependidos. Então, amados, quando alguém do nosso meio tomar essa decisão, a gente já cuidou, a gente já ensinou, a gente já deu leitinho, já deu a papinha, já ensinou a andar, ele já cresceu. Mas nós não entendemos o porquê, a gente não consegue entender. Eu não entendi, eu dizia: Senhor, por que eu caí nesse pecado? Por que eu fui fazer o que eu fiz? Deus tinha um propósito na nossa vida. E Ele prova que Ele é Deus Pai de amor, que está pronto a nos perdoar. Não importa o que a gente fez, não importa onde nós andamos. Ele esperava o pai, sabe? Ficava esperando, imagino, ele olhando todo dia. Será que não é hoje que ele vem? Que a palavra lá diz que instrui o teu filho no caminho que deve andar. Quando crescer, não vai se desviar. Por mais que ele esteja lá, mas não vai se desviar de Deus. Eu vou ficar aqui crendo nessa promessa, crendo nessa palavra. E de repente, quando ele avista, o filho está vindo. E sabe o que diz aqui que ele faz? O pai, ele abre os braços e recebe aquele filho que vem e diz: eu estou arrependido. Nós, como igreja, quando chega pessoas arrependidas, independente se ela é ovelha, nós vamos ajudar, vamos atrás. Se perdeu a dracma, vai ler a palavra, vai ler. Eu sempre falo para algumas mulheres: já fez o desafio de 21 dias do Salmo 139? Eu já fiz por várias vezes, porque quando eu desafio alguém, eu acabo tendo que fazer de novo. É maravilhoso. Se a pessoa fizer, ela não entender, e ela não deixar Deus fazer algo nela, e ela sair, deixa aí. Tudo que nós fizermos no Senhor não será em vão.
não será em vão. Vocês viram que nós precisamos apenas fazer uma coisa. Nós que já somos discípulos, que já estamos num processo, que já estamos podendo cuidar de vidas, nós precisamos a cada dia nos renovar, porque um dia a gente já foi ovelha perdida, um dia a gente já foi uma dracma perdida, um dia a gente já foi um filho pródigo, um dia a gente já foi o irmão do filho pródigo. Está aqui o filho do irmão o irmão do filho. O irmão do filho, daquele filho pródigo, ele achava que o perdido era o irmão. Ele achou, não, o perdido é meu irmão, eu não, eu estou aqui, não gastei o dinheiro do meu pai, estou aqui, né, fazendo tudo. E de repente quando o irmão vem, a primeira coisa que ele diz, o quê? Vai perdoar ele? Vai trazer, ainda vai fazer uma festa. Eu nunca tive uma festa. Como que vai fazer uma festa para esse filho perdido que gastou tudo? Não merece. Dentro de casa, sem condições de perdoar e amar. Quantas vezes nós ficamos assim? É uma luta. É uma luta, aqueles que a gente cuida, que a gente ama, que a gente fala e se desgasta, e de repente vai, aí volta, perdido, arrependido, quer mais uma chance. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus e olhamos e dizemos, mas esse pai amou, e porque ele também me amou, porque um dia eu também fui esse filho perdido. E aí quando a gente olha para a palavra e se encontra na palavra, o que a gente vai fazer? Como aquele pai. Deus nos deu este amor, a gente não merecia nada. E Ele nos deu este amor. E quando Ele nos amou, Ele nos perdoou, e nós somos capazes de amar, e de perdoar, e de carregar mais uma vez, carregar a milha, né? Mais uma vez, e de novo. Mas para isso nós precisamos a cada dia mais olhar para a palavra. E na religiosidade, eu fui religiosa, eu não entendia isso também. Então na religiosidade, como aquele irmão, a gente fica insensível, a gente fica legalista. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude. Quem é perdido? Para nós hoje, 2025, quem que é perdido? Quem que é perdido? Se eu e você já fomos perdidos também. A palavra diz, como Deus está falando de amor, 1 João 4:8 fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esse conhece a Deus está falando de intimidade com Ele. Então nós precisamos entender, não, essa pessoa ainda não conhece a Deus como deveria. E eu que já conheço a Deus e que tenho esse amor, eu vou ajudar essa pessoa a conhecer a Deus. Este é o nosso papel como discípulos de Jesus. Não parece que nós estamos lá? Jesus está falando exatamente para nós. Só muda o endereço, só muda o ambiente, só muda algumas coisas, mas a palavra é a mesma. A revelação ela é nos dada. E voltando, aqui no filho, olha que interessante que eu não tinha percebido. Quando o filho, ele se arrepende, aqui quando ele se arrepende no versículo 17, 15 a 17, quando ele se arrepende, ele fala assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai? Sabe que aqui está falando empregados, né? De meu pai tem comida de sobra. Lá numa outra versão fala de escravos, fala de trabalhadores da casa. Quantos empregados, escravo, né? Sabe o que ele tinha no coração dele? Que quando ele estava lá, ele não tinha uma identidade de filho, ele tinha uma identidade de escravo. Era um escravo. E daí ele fala aqui ainda, diz assim, eu vou falar para o meu pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E Deus vai dizer assim, não é? A questão não é de ser digno, até porque ninguém tem dignidade, é identidade de filho.
Você viu o que estava dentro do coração dele? Daí dá para entender por que saiu. Porque estava se sentindo, não se sentia filho. Quantos de nós, eu lembro quando eu não entendia que eu era filha de Deus, amada por Ele. E isso nós precisamos aprender, viver, para então nós ensinar e de nós transbordar essa identidade de Deus, até porque todas essas perdas aqui, todas essas perdas, quando elas se perderam ali, elas saíram do lugar original. A ovelha, o original dela é estar no meio do rebanho. A dracma original dela era estar junto com as 10. O filho original era para estar junto com os pais. E nós? E nós, por que muitas das vezes, qual é a experiência que a gente tem de perdido, de escravo, quando nós ainda não entendemos a obra da cruz? Mas se hoje nós entendemos, se ela já é real na nossa vida, quando vem esse sentimento de escravo, esse sentimento de que tudo está pesado, parece que eu estou trabalhando, eu sirvo, mas sabe, não fico satisfeita, parece que tem um peso em cima de mim, parece que é uma cobrança, o líder fala, eu sinto como uma cobrança, está pesado, eu acho que eu vou descansar, eu vou para a praia, eu vou tomar água de coco, eu vou ganhar dinheiro, eu vou que tem mais valor. Deus nos está trazendo hoje para ver qual é o tesouro que nós precisamos ter em nossa vida. Ele enviou o maior presente, o maior tesouro, que foi Jesus. Ele está dizendo para mim: você não se sinta como escravo. E aqui o filho, o irmão, aquele irmão lá, também. Eu estou aqui, o filho mais velho falou assim, cheio de ira, e ele falou: olha só, todos esses anos trabalhando como um escravo. Trabalhando, queria uma festa, mas se sentia um escravo, ou seja, ele nem se sentia digno. Às vezes, nós sabemos do amor. Alô. Às vezes nós estamos assim como esse filho, que estava ali trabalhando, dizendo que era escravo, e eu já ouvi falar, e eu também um dia imaginei isso também, que às vezes nós sabemos quem Deus é, nós sabemos do amor dele, nós sabemos que ele é capaz de perdoar, de transformar, de restaurar, de refazer, de fazer tudo novo, a gente sabe. Mas ainda tem um sentimento de escravidão dentro de nós, que às vezes a gente não se sente digno, não se sente digna de herdar o céu, de herdar o reino, de viver céu na terra. E o mais lindo dessas 3 parábolas é que Jesus ali apresenta a palavra de Deus, mostra o amor do Pai, mostra aquela mulher varrendo, limpando, voltando na mulher. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Tantas mulheres, só nesse dia, viram o quanto elas têm valor. Sabiam? Eu postei lá, pus uma foto bem bonita. Eu sou filha de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, porque eu sou. Mas teve épocas em que eu copiava e colava. E eu sei que tem muitas mulheres que fizeram isso no Dia Internacional da Mulher, mas no fundo, elas não sabem o valor que elas têm. E você, mulher que está aqui, saiba que você tem muito valor diante do Senhor. Saiba que Deus, Ele te dá oportunidades para que você procure essa dracma e se sinta valorizada, não só no Dia Internacional da Mulher, mas todos os dias.
E na família, quando se perde uma dracma, é uma tristeza, porque a gente perde a espiritualidade, a gente perde a vontade de orar juntos, a gente perde, tem que estar todos os dias. Essa candeia era para estar acesa sempre, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos estar com a palavra, atentando para a palavra, olhando para a palavra, que é ela que vai fazer com que aquilo que se perdeu, o Senhor revele. Ei, você está muito tempo buscando outras coisas, como Marta. Ei, ele não desprezou o trabalho de Marta, ele só disse: Marta, você está muito ansiosa? Calma, eu sei que eu sou Jesus, mereço tudo do bom, do melhor, mas calma. A Maria ali, escolheu a melhor parte, sabendo que eu sou Jesus, ela escolheu a melhor parte. É isso que Jesus está falando para cada um de nós nesta noite. E essa vassoura que varre para achar a dracma, ela é importante, sabe por quê? Porque ela vai varrer, e vai tirar pó, e vai tirar sujeira, e vai tirar tudo o que não presta da nossa vida. Sabe nas mãos de quem que está esta vassoura? Nas mãos do próprio Deus. Ele vem e interage aqui agora, porque a vassoura sozinha não vai fazer nada. Mas o Senhor interagindo, nos ajudando, porque a gente está procurando, a gente está buscando. Eu trouxe uma imagem dessa mulher, queria que a mídia colocasse lá para mim. Para vocês terem uma noção, não sei se aparece, acho que tem que apagar a luz aqui. Isso serve para todos nós. Tá dando para ver? Tá? Olha só a mulher. Ela está abaixada. Ela acendeu a lâmpada, vê ali a lâmpada do lado. Ela pega a vassoura, ela está com o cabo da vassoura lá. Deve estar lá embaixo daquele negócio ali. Está difícil de pegar. Mas o que ela faz? Ela se abaixa, ela se ajoelha. É assim que o Senhor quer que nós fiquemos para achar uma dracma perdida. Sabe? Quando a gente está difícil para nós, está difícil, a gente não sabe onde que está, não sabe como fazer. Ele pede que a gente se humilhe, que a gente busque, que a gente se renda a Ele de todo o coração e entenda que Ele vai ali fazer com que aquela dracma apareça. Mas antes dela vir, voltar para o lugar de origem, antes dela vir e trazer alegria, vai precisar desse esforço. Quantos de nós às vezes tem preguiça de dobrar o joelho? O Senhor me fez lembrar quando eu era criança. A minha avó, ela me fazia dobrar o joelho todo dia para orar o Salmo 16, o Salmo 18. Eu só sabia que era 16 e 18 de tanto que eu li. Na época eu lia e lia, dormia em cima da Bíblia, não entendia. Mas hoje eu sei o valor que tem dobrar os joelhos. Fazer alguém dobrar os joelhos, levar alguém a ler a palavra, levar alguém a orar, orar com alguém. O Senhor tem nos ajudado, Ele tem derramado do amor dEle para que nós também ame. Aquele pastor deixou as 99 quando eu lembro. Quando Jesus me resgatou das garras dos lobos, que os lobos querem destruir as ovelhas. Eu também lembro quando eu saí da casa do meu pai para fazer coisas que achava que estava agradando a mim, que estava fazendo bem para mim. Eu lembro o dia que eu caí em si. E eu entendi que eu precisava voltar para a casa do Pai e me arrepender. E esse arrependimento, ele traz fruto, meus irmãos. Se você se arrepende, quando a gente se arrepende, se ele não trouxer frutos, você precisa ir de novo, se dobrar de alma, de coração, se derramar e dizer: Senhor, eu me arrependo.
até que dê frutos, e esse fruto é de dentro para fora, é paz interior, é alegria. O Senhor te chama nesta noite para viver o amor de Deus, para daí então fazer festa. Vocês viram que nas 3 parábolas teve festa de um pecador que se arrepende. O Senhor permite e faz com que nós vivamos fazendo festa com quem se arrepende. Ele nos dá este amor. E eu e você, sabe o que nós podemos fazer? Lembra lá quando eu fiz você lembrar aqui, ó. Ao chegar, reúne os vizinhos e faz uma festa. Deixa eu ver aqui. Versículo 10. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe o que eu entendi os anjos de Deus? Eu não sei você. Esses dias alguém até foi na minha casa e nós fizemos a foto, eu postei, ela disse assim: eu fui na casa de um anjo de Deus. O Senhor me mostrou, você é um anjo de Deus. E sabe por que eu tenho procurado fazer algo que edifique pessoas? Porque um dia muitas pessoas eram como que Deus enviava, porque você clama para Deus, se pede para Deus: Senhor, me ajuda, me socorre. E Deus sabe o que faz? Envia anjos, envia pessoas para ajudar uns aos outros. E Deus está falando aqui através dessas parábolas que faziam festa no céu, havia festa no céu. Quando um pecador se arrepende, sabe o que significa? Nós precisamos fazer festa na nossa igreja, na nossa casa, na nossa célula, quando um pecador se arrepende. Quando nós vemos pessoas buscando o Senhor, nós precisamos estar em festa. E sabe como é que a gente faz essa festa? Buscando. A palavra diz: venha o teu reino, venha o teu reino, é céu na terra. Quando foi cantado aqui que se abre os céus, é para que tudo que está no céu venha para a terra. Em primeiro lugar, o amor de Deus. E eu quero terminar com João 3,16. Vamos ficar em pé. Se puderem colocar aqui no telão, João 3,16. Para todos lermos juntos. João 3,16, um texto muito conhecido, mas que é o tema central da nossa vida com Deus. Na nossa vida sendo discípulos, porque Deus, diz aqui, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Que eu e você saibamos que Deus é amor. Ele é amor e quem conhece a Deus sabe disso.